Olá pessoal, professor Vilmar aqui, tranquilinho? Então, agora nós vamos resolver a prova para ingresso no Colégio Militar de Brasília para o sexto ano. Provinha de matemática para o sexto ano, ok? Então, sem demoras, questão 1. As redes sociais são espaços virtuais onde grupos de pessoas ou empresas se relacionam através do envio de mensagens, da partilha de conteúdos, entre outros. Atualmente existem diferentes redes sociais, cada um com um propósito e um público-alvo específico. Utilizar as redes sociais é cada vez mais uma prática entre as pessoas. O Brasil é conhecido por ser um dos que possui mais usuários em várias redes sociais. O gráfico abaixo mostra o número de usuários nas redes sociais mais populares no Brasil no ano de 2022. Então, nós temos aqui Facebook com 130 milhões na época, de 2022, até o Pinterest aqui com 19 milhões, ok? Então, qual a informação importante aqui para o probleminha? Um aluno do Colégio Militar de Brasília, tomando o gráfico ao lado como base, fez uma pesquisa e verificou que a diferença entre a média aritmética das três redes sociais com mais usuários e a média aritmética das três redes sociais com menos usuários resulta em um número que. Então, é um problema que envolve média aritmética, ok? Observemos então aqui as alternativas, pessoal. Possui três ordens e equivale a 90.483 avos do total de usuários. Então, nós temos aqui as alternativas que envolvem um percentual em forma de fração ou porcentagem do total de usuários do gráfico. Então, como a questão envolve aqui média aritmética, vamos então utilizar a informação que ele deu para a gente resolver a questão. Então, nós temos aqui, destacado em azul claro, as três redes sociais com mais usuários. E aqui, as três redes sociais com menos usuários. A média aritmética das redes sociais com mais usuários vai ficar, então, 130 mais 120 mais 98 dividido por 3, que dá exatamente 116 milhões de usuários. Média aritmética, o total dividido por 3. Ok? E a média aritmética das três redes sociais com menos usuários, utilizando o mesmo raciocínio, soma divide por 3, vai dar então 26 milhões. Tranquilinho? Observe agora que a gente vai ter que calcular a diferença entre essas médias aritméticas. Então, média aritmética das três com maior número de usuários, menos a média aritmética das três com menos usuários. 116 menos 26, então, nós temos que vai dar 90 milhões. Tranquilinho? Agora observem que todas as alternativas se referem ao total de usuários. Então, nós já temos a diferença entre as médias aritméticas. Agora falta para a gente calcular o total de usuários, não é isso? Total de usuários. 130 mais 120 mais 98 mais 57 mais 30 mais 29 mais 19, que equivale a 483 milhões de usuários. Pessoal, agora observem bem. Ele quer saber exatamente esse resultado da média aritmética, entre as médias aritméticas, equivale ao quê? A que porcentagem em relação ao total de usuários? Você tem que tomar muito cuidado, que ele quer saber exatamente quanto equivale, e não a fração entre o total obtido pela média aritmética e o total de usuários. Muito cuidado com essa armadilhazinha na letra A. Então, observem. Para resolver, observem o seguinte, que 90 milhões equivale aproximadamente a 18,6% do total de usuários. Por quê? 18,6% do total de usuários é aproximadamente 90 milhões. Ok? Então, nós temos como alternativa correta a letra E. É um número que possui três classes e equivale aproximadamente a 18,6% do total de usuários. Pessoal, caso você queira, nós já temos aqui no canal aulas envolvendo classes, envolvendo ordens,
ok? Nós já temos videoaulas nesse assunto aí. E caso você queira, você vá até o nosso site, que eu tenho listas de exercício muito bem elaborada voltada para esses assuntos também. Totalmente gratuito, ok? Então, dando continuidade. Questão 2. A mãe da aluna Enigma, do CMB, que possui uma loja de utilidades, recebeu encomenda. A aluna ajudará sua mãe a preparar saquinhos plásticos que contêm um certo número de fitas coloridas, as quais serão usadas em uma atividade escolar. Na loja, há 60 rolos de fitas coloridas de 8 metros de comprimento e 50 rolos de fitas coloridas de 6 metros de comprimento. Enigma recebeu a orientação de cortar cada fita de forma que os pedaços que saírem de cada rolo tenham o mesmo comprimento e que este seja o maior possível. Pessoal, essa frase, que tenham o mesmo comprimento e que este seja o maior possível, ao ler, remete de imediato à ideia de MDC. Mais uma vez, caso você queira, nós temos também vídeo aula aqui, tá, voltado para MMC, MDC, inclusive eu foco exatamente nesse assunto aí. Mesmo comprimento e que este seja o maior possível, remete direto a MDC, ok? Então observem, sabendo que todo saquinho plástico deverá conter 13 pedaços de fita e que ela usará todos os pedaços cortados, o número de saquinhos plásticos que serão utilizados por Enigma será um número. Então nós temos aqui as alternativas, com 2 ordens, com 3 ordens, envolvendo também alguma coisa aqui com numeração romana, divisores, múltiplos, número primo. Então vamos à resolução. Então nós temos uma fitinha aqui de 8 metros. Então olha aqui, ó, fitas coloridas de 8 metros de comprimento e fitas coloridas de 6 metros de comprimento. Elas têm que ser cortadas do mesmo tamanho. E esse tamanho tem que ser o maior possível. Então, observem aqui como a gente vai resolver. 8 metros, 6 metros, MDC, o algoritmo de Euclides. Como algumas pessoas gostam de falar, o jogo da velha. Que inclusive aqui também nós já temos vídeo de aula exatamente voltado para esse assunto e como você calcular e utilizar o jogo da velha. Ok? Então nós temos 8. Primeira coisa, 8 dividido por 6 vai dar 1. Resta 2. Nessa última linha aqui, você vai colocar os restos da divisão. Ok? Agora, esse 2 faz o movimento do cavalo, avança. 6 dividido por 2 vai dar 3 e resta 0. Chegou no 0, nós já temos então que o MDC entre 8 e 6 é 2. Ou seja, cada fitazinha vai ser cortada em pedaços de 2 metros, ok? Então observa, cortando a primeira fita aqui em pedaços de 2 metros, nós vamos ter 4 pedaços na fita de 8 metros. Cortando a fita de 6 metros, nós vamos ter 3 pedaços na fita de 6 metros. Tranquilinho até aí? Então, como são 60 rolos de 8 metros e cada fita é cortada em 4 pedaços, 60 vezes 4, 240 pedaços de 2 metros relacionado aos 60 rolos de 8 metros. Agora, como são 50 rolos de 6 metros e cada fita vai ser cortada em 3 pedaços, tranquilinho, então nós teremos 150 pedaços de 2 metros com os 50 rolos, ok? Agora, qual o total de pedaços? 390 pedaços. Vai dividir por 13 por quê? Porque cada saquinho plástico aqui deverá conter 13 pedaços. Ao dividir, 390 por 13 vai dar 30. E 30 nós sabemos que 30 possui 2 ordens? Sim. E quais são os divisores de 30? 3 e 5. Ok? Nós também temos aqui o vídeo aula voltada para múltiplos e divisores. Então, alternativa A. Tranquilinho? Questão 3.
Nas aulas de história, o aluno curioso deve ser primo do Enigma. O aluno curioso do CMB soube que foi no Egito Antigo que surgiram as frações, e que no início eram usadas apenas frações de numerador unitário, as chamadas frações egípcias ou frações unitárias. Os egípcios, na época antiga, tinham uma forma especial de representar as frações. Colocavam sobre a notação para o inteiro um sinal oval alongado, conforme figura abaixo. Como o numerador era sempre 1, a notação se tornava muito prática. Então nós temos aqui a notação egípcia para 1/3 e a nossa notação, a nossa escrita também para 1/3. Ok? Lembrando que isso aqui que lembra uma ferradurazinha, um calcanharzinho aqui, é 10, 12, então 1 dozeavos e 1 21avos. Então nós temos aqui 3 fraçõezinhas. Posteriormente, o professor de matemática perguntou a curioso se era possível escrever a fração 37/60 como a soma de 3 frações de numerador unitário, cujos denominadores sejam números inteiros consecutivos, isso é um dado importante. Observem, cujos denominadores sejam números inteiros consecutivos maiores do que 1. Ou seja, então a gente não vai ter a fração 1 sobre 1, mais 1 sobre 2, mais 1 sobre 3. Não. Sejam números maiores que 1. Sabendo que a resposta é afirmativa, ou seja, que essa fração pode ser escrita através dessa soma, calculando a soma desses denominadores, curioso achará como resultado. Pessoal, então observem. Os denominadores são inteiros consecutivos. Se um denominador é x, o consecutivo de x, x mais 1. O consecutivo de x mais 1, x mais 2. Sabemos que o x não pode ser 1. Observem, se o x for igual a 4, 1/4 mais 1/5 mais 1/6 equivale exatamente a 37/60. Professor, então eu poderia fazer 1/2 mais 1/3 e 1/4 e perceber que não dava? Exatamente. Então eu poderia fazer 1/3 mais 1/4 mais 1/5 e perceber que também que não dava? Exatamente. Você poderia encontrar em algumas situações o mesmo denominador, porém o numerador não seria 37. Ok? Então, nós queremos como resposta a soma dos denominadores. Portanto, 4 mais 5 mais 6, 15. Alternativa C. Tranquilinho? Então, questão 4. Pessoal, por enquanto, o grau da prova, o grau de dificuldade da prova, vamos dizer que está sendo tranquilo. Está sendo tranquilo. Mediano para baixo. E é exatamente assim que as provas elas costumam ser elaboradas, né? Colocam as questões mais simples no início, para você adquirir uma certa tranquilidade, respirando um pouquinho, tá? Confiança também, você começa a adquirir uma certa confiançazinha, né? Depois vem as questõezinhas que vão realmente classificar. Vamos então aqui à questão 4. O aluno curioso tem à sua disposição as opções de se deslocar para as aulas do colégio militar a pé ou de ônibus. A pé e de ônibus. Quando ele opta por ir de ônibus e voltar a pé, ele gasta 1 hora e 10 minutos no percurso. Então, foi de ônibus, voltou a pé, 1 hora e 10. Por outro lado, quando ele vai e volta de ônibus, ele gasta 30 minutos. Qual será o tempo necessário para ele ir e voltar a pé do Colégio Militar de Brasília? Temos aqui as alternativas. Então está aqui a imagem do Colégio Militar. Se o aluno curioso vai de ônibus e volta a pé, ele vai gastar 1 hora e 10 minutos. Tranquilinho? Agora observa. Se ele vai de ônibus e volta de ônibus, ele vai gastar 30 minutos. Ou seja, pessoal, observem, se ele vai gastar 30 minutos, significa que a viagem de ônibus, uma viagem de ônibus, equivale a 15 minutos. Voltando lá para a primeira situação.
Se ele foi de ônibus e voltou a pé, 15 ônibus ele levou, 15 minutos ele levou no ônibus. Quanto sobrou então para ele a pé? Então observem. Vamos aqui então. Ficou claro? Observem. 1 hora e 10 minutos foi o tempo que ele foi de ônibus e voltou a pé, que dá 70 minutos. Desses 70 minutos, 15 minutos foi o trajeto percorrido pelo ônibus. Quanto é que vai sobrar para o curioso a pé? 70 menos 15, 55 minutos. Ok? Então, ó, 55 minutos é o trajeto dele a pé. Agora, o que a gente está querendo? Ele ir e voltar a pé. 55 mais 55, 1 hora e 50 minutos. Ok? 60 minutos mais 50 minutos, 110 minutos. 1 hora e 50 minutos. Tranquilinho? Alternativa A. Questão 5. O aluno sabido precisa fazer uma lista de exercícios que o ajudará a estudar para a prova do Colégio Militar. Após responder 80 questões, percebeu que acertou 60% dos exercícios. Ou seja, observe bem, ele resolveu 80 questões, sabe que acertou 60% desses exercícios. Tranquilinho. Aí você já pode até inferir, opa, ele acertou 60%, errou 40%. Vamos ver se é importante isso. Após realizar mais 20 questões da mesma lista de exercícios, ele melhorou seu percentual de acertos para 62%. Do total de questões. Observe bem, 62% do total de questões. Se ele resolveu 80 e depois resolveu 20, ele tem um total de questões agora aí, que o total é 100 questões, são 100 questões. O número de questões que o aluno sabido errou das 20 últimas questões resolvidas foi... Eu estou achando que o sabido deve ser também parente do curioso. Mas vamos lá. 60% das 80 questões equivale a 48. Então eu já sei que na primeira leva de exercícios ele acertou 48 questões. Tranquilinho? 48. Acertou 48. O total de questões, 80 mais 20. 100 questões. Agora observem. Dessas 20 questões, ele acertou algumas, que eu vou chamar de X, e errou outras, que eu vou chamar de Y. Então, observa bem. Ele acertou 20 questões, ele acertou X questões das 20 questões. Repetindo. 80 mais 20, o total dá 100. Dessas 20 questões, ele acertou X e errou Y. Tranquilinho? Se ele acertou, isso vai para o percentual de acerto dele. Olha aqui. Ele já havia acertado 48 e acertou mais X questões. Então ele acertou 48 mais X de um total de 100 questões. Agora, isso equivale a qual porcentagem? 62%. Ou seja, 48 mais X dividido por 100, 48 mais X por cento, equivale a 62%. Se os denominadores são iguais, nós temos que 48 mais x é igual a 62. Portanto, o x, 14. Ele acertou 14 questões. Quantas ele errou? Que é exatamente o que a gente está querendo. Quantas ele errou? Está aqui, ó. Quantas ele errou? Das 20 últimas, 6 questões. Pessoal, aqui vale uma informação. Vocês perceberam que essa questão já está com um nível um pouco acima das anteriores? É exatamente assim que vai funcionando, tá? Então, questão 5, letra B. Questão 6. O CMB está planejando realizar uma atividade em homenagem ao Dia das Mães do próximo ano. Com a finalidade de decorar o pátio de formatura do CMB, foi determinada a pintura de um mosaico no chão com o formato de um coração, conforme a figura abaixo. Considerando que uma lata de tinta de 3,6 litros cobre 13 metros quadrados de área e que o perímetro externo da figura é 100 metros, quantas latas de tinta serão necessárias para pintar os quadrados que formam um coraçãozinho? Né?
Temos aqui, então, as alternativas, 8 latas. Observe que ele não está querendo total de litros, ele quer o total de latas. Né? Cada lata com 3,6 litros, ele quer o total de latas, que vai possibilitar fazer a pintura. Então, observem, quantas informações? O perímetro externo do nosso coraçãozinho aqui é 100 metros. O que significa isso? Observem que esse envoltório, ok? Esse envoltóriozinho aqui, com esse azul um pouco mais escuro, esse envoltório é o nosso perímetro. E cada pedacinho desses aqui é ao lado de um quadradinho. Agora, para a gente saber o perímetro, que a gente sabe que é 100 metros, basta a gente fazer a contagem, ok? Então, vamos fazer a contagem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, brincadeira. Assim. Então, nós teremos que o perímetro tem 50 pedacinhos, ok? Contando aquele envoltório lá, dá 50 pedacinhos. E esses 50 pedacinhos equivale a 100 metros, que é o perímetro. Portanto, cada lado do quadradinho equivale, então, a 2 metros. Tranquilinho? Se cada lado equivale a 2 metros, a área do quadradinho equivale a 4 metros quadrados. Agora, quantos quadradinhos nós temos ali? Então, quantos quadradinhos nós temos? Porque sabendo o total de quadradinhos, a gente vai ter o total de metros quadrados, correspondente à figura que a gente vai ter que pintar. Nós temos, então, 26 quadradinhos. 26 vezes 4, que é a área de um quadradinho, equivale a 104 metros quadrados. Agora observem, se uma lata de tinta cobre 13 metros quadrados, quanto é 104 dividido por 13? Deixa eu sair aqui. 8 latas. Portanto, 8 latas vão ser suficientes para poder fazer a pintura. Tranquilinho? Legal? Questão 7. A aluna Enigma do CMB colocou um cadeado na porta de seu armário, idêntico ao da figura abaixo, o qual necessita de uma senha com 3 dígitos para ser aberto. O aluno sabia do seu amigo. Amigo. Pensei que era primo, são amigos. Pode ser primo e amigo, né? Então, o aluno sabia do seu amigo, pediu-lhe emprestado um livro de matemática que estava dentro do armário dela. Isso é muito comum no colégio militar. Ela lhe disse que só emprestaria se ele resolvesse cada uma das expressões abaixo, cujas soluções correspondem a cada um dos dígitos da senha, dispostos na mesma ordem de resolução. Claro, ninguém faz isso, né? Ninguém vai colocar expressão numérica para poder passar a senha no cadeado, a não ser que seja aluno Enigma. Então nós temos aqui que cada dígito que corresponde à senha do cadeado corresponde a uma expressão numérica. Então, a ideia é que nós resolvamos cada expressão numérica para pegar cada dígito que compõe a senha do cadeado. Tranquilinho? Então, para nós resolvermos, vamos para um ambiente de resolução, tá? Vamos mudar um pouquinho aqui só para ficar um pouco mais claro aqui, um pouco mais tranquilo para resolver. Então, o primeiro dígito equivale a essa expressão. Pessoal, você pode resolver da forma que você quiser, pegando frações equivalentes, tá? Simplificando o máximo possível. Então, vou apresentar aqui uma solução, você pode fazer de outra forma, até mais simples. Né? Então, nós temos 7 oitavos menos 0,275. Aqui equivale a 275 milésimos, ok? 4 vezes 15 centésimos. Então, agora observem que o 275 ele é divisível por 25. 1000 também é divisível por 25. 1000 dividido por 25 vai dar 40. E 7 oitavos é equivalente a 35 quarentaavos. Observa, 8 vezes 5, 40, 7 vezes 5, 35. Então, nós temos frações com o mesmo denominador. Simplificamos essa maior e pegamos uma equivalente a essa aqui, com o mesmo denominador. Tranquilinho? Agora, observem.
100 dividido por 4 aqui, 25, então ficou 15/25, que a gente vai poder simplificar depois. Então, observem, no numerador ficou, então, 35 menos 11, 24/40. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Vai ficar, então, 600 sobre 600, que é igual a 1. Professor, poderia simplificar antes? Claro que poderia. 25 por 15, 24 por 40, você pode ir fazendo as simplificações. Ao final, você vai perceber que o primeiro dígito é 1. Tranquilinho? Segundo dígito. Para o segundo dígito, a novidade aqui é exatamente o nosso número misto. Fração mista, que é o númerozinho misto aqui, observe. 1 inteiro e 11/15. Multiplica, soma e mantém o denominador. Pessoal, não vai esquecer. Multiplica, soma e mantém o denominador. 15 vezes 1, 15, mais 11, 26/15. Ou seja, esse número misto equivale a 26/15. Então, nós temos aqui, só para você ter ideia de lembrar como calcular. Então, nós temos aqui, o 3 aqui virou 9/3, ok? 3/11 permaneceu. Outro detalhezinho importante aqui, para o segundo dígito. Aqui nós temos a divisão. 6 dividido por 1/4, repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. 6 vezes 4 aqui. Aqui, 13 vezes 2, 26. 26 mais 4, 30/13. Claro que aqui dá para simplificar. 26 por 13 dá 2, 30 por 15 dá 2, então aqui vamos ficar com 4 no denominador. 9 mais 2, 11/3. Tá? Então, 11/3 vezes 3/11. Cancela, 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 vai ficar 1. 24 dividido por 4 equivale a 6. Repito, você pode fazer de uma forma mais tranquila que a minha. Tranquilinho? Terceira expressãozinha. Temos aqui a expressão. Então, a primeira coisa que eu fiz, multiplicar 1,5 vezes 2,4. 1,5 vezes 2,4, 3,6. Está aqui. Tranquilinho? 3,6. 1/10 aqui, e aqui nós temos 1/100. Certinho? Dividido por. Aqui dá para resolver de várias formas, mas uma forma tranquila. 100 dividido por 8 dá 12,5. Ou então você pode simplificar o 125 com 100, tudo faz. O importante é você já resolver. Então aqui eu simplifiquei o 8 com 100 e ficou 12,5 aqui. Repito, você pode fazer de uma forma mais tranquila que a minha, né? Imagina que é a forma mais fácil que essa aqui. Então, 8 menos 3,6, 1/10 mais 1/100 dividido por. Agora, 125 dividido por 12,5 dá 10. Tá? Dá 10. 8 menos 3,6, 4,4. Aqui, você pode tirar MMC e resolver. Peguei fração equivalente com o mesmo denominador, 100. Então, aqui, 1 vezes 10, 10. 10 vezes 10, 100. Então, aqui no denominador teremos 11/100. 4,4 dividido por 11/100 dividido por 10. Deixa eu me ausentar aqui momentaneamente. Então, 4,4 é a mesma coisa que 44 décimos, ok? Sobre 11/100. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, observem. 44 dividido por 11, 4. 100 dividido por 10 vai ficar 10. 10 dividido por 10, 1. Portanto, o nosso terceiro dígito é igual a 4. Ok? Pessoal, friso mais uma vez. Você pode fazer isso aqui de uma forma mais simples que a minha aqui. Ok? Então agora nós já temos os 6 dígitos, os 3 dígitos, 1, 6 e 4. Voltando então para a nossa questão, nós temos então que sabido concluiu que a senha do armário era o número, ou seja, além da senha tem mais alguma coisinha aqui, né? 1 mais 6 mais 4 é 11, ou seja, cuja soma dos algarismos resulta em um número primo. Alternativa B. Questão 8.
Um engenheiro necessita dimensionar um reservatório de água para uma residência, onde irão habitar 5 pessoas e cujo consumo diário de água será exatamente 110 litros por habitante. O reservatório precisa ter capacidade para abastecer a residência ao longo de 7 dias. 110 litros por habitante, 110 vezes 5 por dia nós já temos, depois por 7 dias. A forma do reservatório será um paralelepípedo reto retângulo, que nós temos aqui, cujas dimensões da base são 110 centímetros, 140 centímetros, sabendo que o volume de um paralelepípedo é a multiplicação das três dimensões, ou seja, 110 vezes 140 vezes a altura vai dar exatamente o volume desse paralelepípedozinho aqui. Qual é a altura máxima em centímetros que a água chegará nesse reservatório de modo a assegurar o fornecimento para a residência? Então, vamos por partes. Consumo diário. São 5 pessoas, 110 litros. 110 vezes 5, 550 litros. Tranquilinho? Agora observa. 7 dias. 7 dias. 550 vezes 7, que equivale a 3.850 litros. Então, esse é o consumo semanal, consumo da semana. Agora observe, vamos lembrar, observem bem, que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. Mas por que você está falando em decímetro cúbico? Pessoal, que nós temos as dimensões aqui em centímetros. E a capacidade aqui do consumo semanal em litros. Então a gente tem que fazer essa adequação de unidades. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, portanto, 3.850 litros equivale a 3.850 decímetros cúbicos. Ok? Então agora, para calcular o volume de nosso reservatório, nós transformamos do centímetro para decímetro. Então, 140 centímetros equivale a 14 decímetros. 110 centímetros equivale a 11 decímetros. E aqui nós temos a altura. Multiplicando as três dimensões, 11 vezes 14 vezes a altura, tem que dar o 3.850. Portanto, a altura, 25 decímetros, que equivale a 250 centímetros. Alternativa D. Tranquilinho? Então, prosseguindo. Texto para as questões 9 e 10. O Brasil é o quarto maior produtor mundial de nosso pecan. Com área estimada em 11 mil hectares, o país está atrás dos Estados Unidos, México e África do Sul. A nogueira, planta que produz a noz pecan, é uma árvore que precisa de um solo forte e profundo para se desenvolver bem. Tem casca acinzentada, folhas longas e pode chegar a 25 metros de altura. O espaçamento ideal para o seu cultivo é entre 3 e 3,7 metros de distância de uma muda para outra, ou seja, a distância entre cada uma delas é de 3, entre 3 e 3,7. São os dados do problema. Questão 9. Um pequeno produtor irá iniciar o cultivo de noz pecan em uma determinada área, que possui a forma de uma figura plana, conforme mostra a figura 1 abaixo. Então nós temos aqui a figura 1, ok? A malha quadriculada na figura 2, então nós temos aqui a figurinha 2, mostra a referida área. Então nós temos aqui a área, né? Uma foto que pode ter sido tirada por um drone, quem sabe, um satélite. Então nós temos aqui, e essa mesma área aqui na malha quadriculada. Sabendo-se que cada quadrado da malha quadriculada abaixo possui 10 metros de lado. Pessoal, então observa. Cada pequeno pedacinho aqui do quadradinho, 10 metros de lado. Qual a medida total da área dessa figura plana em metros quadrados? Então, o nosso objetivo é calcularmos a área dessa figura plana. Ok? Então, nós já temos aqui a dimensão, cada pedacinho aqui 10, ok?
Então vamos lá, vamos utilizar aqui então o nosso espaço resolutivo lá. Vamos lá. Então, ó, agora observem, mais uma questãozinha aqui envolvendo geometria plana, tá? Então nós temos aqui a nossa figura na malha quadriculada, certinho? Observem que a nossa figura aquele terreno lá que ela vai ser plantada, a nossa pecan, ela pode ser separada em um paralelogramo e um triângulozinho. Tranquilinho? Então, ó, quais são as dimensões aqui? Vamos chamar então aqui a base do triângulozinho de B e a base do paralelogramo também de B. Aqui nós temos a altura do nosso paralelogramo e aqui a altura do nosso triangulinho. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Área do paralelogramo, base vezes altura. Certinho até aí? Observem que aqui agora você vai fazer a contagem e você vai ter 8 espaçozinhos aqui. Portanto, 80 metros a base do nosso triângulo. Você vai fazer a contagem aqui também. 5 espaçozinhos, cada espaçozinho 10 metros. 50 metros a altura do nosso triângulo. Então, ó, esse pedacinho aqui é igual a esse aqui, então é B também. 80 metros aqui e 200 metros a altura do nosso paralelogramo. Vamos calcular então as áreas? 80 vezes 5 dividido por 2, 2.000 metros quadrados. Base vezes altura, 16.000 metros quadrados. Então nós temos as duas áreas. Não é isso? Portanto, o somatório das áreas aqui, 18.000 metros quadrados. Portanto, alternativa Dzinho. Tranquilinho? Questão 10. Com o mesmo enunciadozinho lá que foi apresentado. Um produtor rural, proprietário de um campo com formato retangular, cujas medidas dos lados são 70 metros e 175 metros, respectivamente, destinou todo esse espaço para plantar nogueiras. Sabendo que ele utilizou o perímetro máximo do espaço destinado para o plantio e que plantou as mudas com espaçamento 15 centímetros maior que a média aritmética entre a menor e a maior medida recomendada, quantas mudas ele plantou? Então observe que nós temos aqui mais uma questãozinha envolvendo média aritmética. Ok? Então vamos lá. O espaçamento para o ideal do seu cultivo, nós acabamos de ver, é entre 3 e 3,7. Certinho? 15 centímetros maior que a média aritmética entre a menor medida e a maior medida recomendada. Então, a média aritmética, 3 mais 3,7 dividido por 2, 3,35 metros, que equivale a 335 centímetros. Agora observem, 15 centímetros maior equivale então a 335 mais 15, 350 centímetros, que significa 3,5 metros. Ok? Então nós temos aqui o nosso retângulozinho. Deixa eu voltar aqui. Então, ó, o campo no formato retangular, cujas medidas dos lados são 70 metros e 175 metros. Tranquilinho? Agora, observe bem aqui. 70, 175, ok? Agora, nós temos que pegar o espaçamento, tanto na lateral quanto na base. O espaçamento, observe bem, é 15 centímetros maior que a média aritmética entre a menor e a maior medida recomendada, que é o 3,5. Portanto, 175 dividido por 3,5, 50. 70 dividido por 3,5, 20. Então, aqui nós temos 50 mudas, e aqui nessa lateral também 50 mudas, paralelos, né? 70 dividido por 3,5, aqui nós teremos 20 mudinhas e aqui mais 20 mudas. Portanto, no total de 140 mudas. Bom, pessoal, então nós chegamos à resolução das 10 primeiras questões, ok? Agora, acompanhem bem o recadinho que eu vou dar para vocês. Acessem nosso site, estou melhorando o material, estou acrescentando material. Acessem nosso Instagram, vai haver uma live com resolução de questões das provas dos colégios militares para o 6º ano,
ok? Colégios militares para o 6º ano. Colégio Militar do Rio de Janeiro, Brasília, Manaus, de uma maneira geral. E o nosso assunto vai ser frações, ok? Então, acompanhem em nosso Instagram, Curso Fibonacci, que eu vou passar os detalhes, ok? Você pode ir ao site ou ao Instagram que eu vou passar os detalhes para vocês. Então, no domingo, dia 13, domingo 13 de abril, uma live no período da tarde envolvendo o assunto frações, ok? Vou pegar questões das mais simples às mais complexas, tentando abordar, inclusive teoricamente, frações de uma maneira geral, ok? Então, vejo vocês em nossa live no domingo, ok? Então, deixa o joinha, se inscreve e até mais.